Bom dia. Hoje eu acordei com vontade de fazer uma leitura aqui, pedindo um conselho para a vida amorosa, tá? Essa leitura vai servir tanto para quem tá em separação, ou para quem tá totalmente solteiro, ou para quem está no relacionamento, tá? Eu vou lendo e vou adaptando, né, para todo caso aqui. É uma leitura que vai pegar a energia geral, então pode se adaptar para cada caso, tá? E eu vou tirar algumas sincronicidades ou sinais aqui que vão te dizer se essa leitura é ou não para você, porque lembrando que é uma leitura geral, então pode ou não bater, tá? Para consultas mais direcionadas, né, a você, marque uma consulta particular. Vamos começar aqui, tirando a energia geral, conselho para a vida amorosa. O eremita vem aparecendo muito, o louco. Muito nas leituras amorosas, muito. Dá pra ver que é um momento onde as pessoas estão realmente assim, mais olhando pra dentro, buscando entender os próprios sentimentos. A situação vai se resolver. Improving Health. Dá pra ver que é um momento onde as pessoas estão voltadas ali mais pra si, mais pra própria cura, pro próprio desenvolvimento. Vou deixar aqui porque não caiu, virada não pego. Dá pra ver que é um momento de cura mesmo, até pela carta que caiu aqui dos Angels Answers, que é um momento, aqui ó, providenciando saúde, tá vendo? É um momento de cura ali. Não importa se você está num relacionamento, ou em separação, ou totalmente solteiro ou solteira, existe um processo aqui de cura, de renascimento, de soltar o que já não serve mais, né? De transformação. Vou pegar mais uma, 3 de copas. E 6 de ouros, né? O que eu sinto aqui, para quem tá assistindo esse vídeo, e aqui pode ser pessoas que são muito conectadas com o oceano, tá? Ou com o universo, com as estrelas, né? Talvez signifique algo para você. Exchange. Troca energia para criar abundância. Bom, vamos lá. Então aqui, com a carta do eremita e com essa carta do louco aqui no fundo do deck, mostra que é uma energia de pessoas que de fato estão já, talvez até há um tempo, porque essa carta do louco mostra que a energia está mudando, ela não está entrando no processo eremita. As pessoas aqui desse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, para quem servir a mensagem, para quem ressoar a mensagem, são pessoas que já estão há um tempo nesse processo aqui de internalizar as coisas, processar as coisas, vem passando talvez por transformações, por mudanças. Quem está no relacionamento, a relação vem passando ali por processos de crescimento, aprendizado, de mudanças, talvez algumas situações transformadoras, né, que exigiram ali uma mudança significativa na relação. Para pessoas que estão solteiras, vem passando por um processo de cura mesmo, de olhar mais para si, de voltar mais para si, de estar mais só consigo mesmo ali, se conhecendo melhor, aproveitando a própria energia, aproveitando a própria companhia e aprendendo mais, ganhando mais autoconhecimento. E para quem está em separação também, tá? Ali talvez processando dores, talvez tentando de fato entender melhor, né, o que os aprendizados dessa relação que se foi, né, tentaram ali trazer para si, para o seu próprio crescimento. Mas as pessoas aqui já estão numa transição de sair da fase do eremita para entrar para a fase do louco, que é uma fase de fato de... Então, depois de todo um processo aqui de cura, é a situação finalmente ali melhorando, né? Para quem tá no relacionamento, é o relacionamento saindo ali de uma fase
Claro, para relacionamentos aqui que estão em processos saudáveis, né? Não estou falando aqui de relacionamentos que são abusivos, relacionamentos tóxicos que realmente, né, de fato seria interessante avaliar bem se vale a pena ficar. Estou falando aqui de relacionamentos onde as duas partes claramente passaram por processo de crescimento, amadurecimento, por mais difícil que tenha sido, existe uma reciprocidade aqui no processo e mostra que a situação está melhorando, né? Mostra que as coisas estão de fato se resolvendo, né? Que a própria espiritualidade está providenciando aqui cura para essa situação. Então, por conta disso, e claro, também para quem não tem ninguém no coração, está solteiro é a mesma coisa, né? Talvez está passando por um período difícil, por um período ali de não ter até muita expectativa, né, quanto à vida amorosa, de não ter muita esperança, né? E aqui a pessoa começando a ver uma luz no fim do túnel, tá vendo? Né? Começando a enxergar que sim, é possível se jogar, é possível conhecer pessoas novas, é possível, né, ter experiências novas, essa é uma vontade até de se aventurar, não necessariamente de fato de se comprometer a algo, mas aqui de começar a buscar novas experiências, novos aprendizados, né? E para quem tá dentro de relacionamento é isso, é um novo começo, tá? Um novo começo com mais reciprocidade. Só que para isso, dá para ver que é um processo aqui que é lento, né? A maioria das pessoas aqui já estão nisso há muito tempo. Quem tá separado já tá há um tempo separado, quem tá solteiro já tá há um tempo solteiro, e quem tá num relacionamento já está há um tempo passando por esse processo dentro do relacionamento, porque vem o Cavaleiro de Ouros com julgamento, mostrando que depois de um longo período ali, né, de aprendizado, de um longo período ali, passando por esse processo, vem aqui um despertar, né, vem aqui de fato uma energia aqui de renascimento, inclusive, né, um renascimento, uma nova fase da vida que vai ter mais reciprocidade, né, só que para isso é muito necessário desapegar aqui de crenças limitantes, desapegar de talvez coisas do passado, né? Desapegar de formas de ser, de pensar, de sentir, de agir. Aqui é necessário desapego, é necessário soltar, porque tem muitas pessoas aqui muito apegadas ainda, né? A pensamentos, muito apegadas ainda a convicções, né? E para isso, para de fato chegar aqui numa energia mais leve de celebração, numa energia mais leve aqui de estar ou ali ao lado de pessoas que ama, seja amigos, seja de fato ali um companheiro, uma companheira, ou seja até consigo mesmo ali passar momentos com mais leveza, sabe? Com mais alegria, uma coisa até mais despretensiosa. Para poder tirar essa carga aqui do 4 de ouros, é necessário desapegar de coisas que já não servem mais, que isso tem tudo a ver, inclusive, com o louco, né? Que ele leva aqui só uma trouxinha de roupa e o cachorrinho dele, e é isso, entendeu? E vamos lá. Então, é muito necessário isso para poder, de fato, né? Entrar nessa fase com mais leveza aqui, né? Senão não tem como trazer nenhuma reciprocidade. Quando eu falo de reciprocidade, eu falo, obviamente, dentro dos relacionamentos, mas inclusive para quem não está com ninguém, não tem ninguém no coração, aprender de fato a dar e receber de forma mais recíproca, né? Tem gente aqui que tem dificuldade de receber e só sabe dar energia, dar amor. E tem gente que é o contrário, né? É fechado, não consegue expressar, não consegue oferecer nada ao outro, só sabe receber. E isso é desequilibrado, é necessário trabalhar isso aqui. Mas são pessoas que já estão nesse processo. E dentro dos relacionamentos também, para quem está dentro de relacionamento. E aqui fala, né? Siga a voz da sua alma, né? A sua própria ancestralidade, a sua espiritualidade está te levando ali, te encaminhando para onde você de fato deve ir, né? Você já sabe o que fazer, você já sabe o que é melhor para você. E com essa carta aqui do Trader, ele fala que é para você trocar energia para criar abundância na sua vida. Então, em vez de ficar colocando energia aqui nesse tanto de apego, porque a gente gasta muita energia com isso, né? Quando a gente fica, por exemplo, muito apegada a coisas do passado, a gente gasta muita energia revivendo aquilo, ou talvez sofrendo por algo que já foi, ou talvez
preso a muitos ideais, a gente acaba investindo a nossa energia em coisas que não vão trazer nada pra gente, não vão ser no fim frutíferas, né? E aqui fala para você investir a sua energia, né, para criar abundância, para criar coisas novas, para criar abundância, leveza na sua vida. E com essa carta do julgamento aqui, pode ser também, para quem está, por exemplo, em separação, pode ser que tenha ali um novo contato, um recomeço, uma reconexão, mas para que ela de fato faça sentido, traga algo de bom, é necessário avaliar bem aqui, porque você já veio de um processo muito grande de cura, você está passando por um despertar, então pode ser que esse retorno seja um teste para ver se você realmente está ali se cuidando, está realmente se amando, se priorizando, né? Porque se voltar como era antes, não serve. E é agora que você vai ter que analisar até que ponto de fato você evoluiu, até que ponto de fato você tomou essa independência, você criou essa independência emocional, né? E claro que se vier realmente transformado, que se vier realmente com uma troca mais justa, tudo bem, né? Mas aqui a espiritualidade pede para você seguir a voz do seu coração, você vai saber. Você vai saber se é ou não é bom para você. E dentro de relacionamentos igualmente, né? Essa transformação, ela tem que ser recíproca. Essa troca tem que ser recíproca, tem que ser justa. Não adianta só um lado ficar fazendo tripas coração para poder transformar a relação. Os dois lados precisam fazer isso, né? Porque aqui é muito um chamado para um despertar, muito, né? O eremita traz muito essa questão da sabedoria, do autoconhecimento, de olhar para si, olhar para dentro. Né, o louco fala dessa nova fase transformada, nova, sem bagagem, né? E para você seguir ao lado de outra pessoa numa fase dessa, você tem que ver se a pessoa está alinhada ou não com você. Em todos os casos aqui, tá? Bom, é isso. É o que temos para hoje aqui. Espero que tenha sido útil para alguém, tá? E até a próxima.